No último vídeo nós vimos que o pecado introduziu um contexto de separação e de ignorância em relação a Deus. Mas nós também vimos que Deus havia feito uma promessa de que um Redentor se manifestaria no futuro e ele seria a peça central de uma obra de reconciliação, onde Deus reconciliaria o mundo consigo mesmo. E é nesse contexto de separação, agora diante de um mundo desconhecido, que a Bíblia nos fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E é dito que no decurso dos anos, esses filhos decidiram trazer uma oferta a Deus. Da onde eles tiraram a ideia de que deveriam trazer uma oferta, nós não sabemos. Mas eu imagino que talvez eles tenham sido criados ouvindo as histórias sobre como era a vida no jardim. Talvez eles tenham sido criados ouvindo sobre como era bom caminhar com Deus no fim do dia, ouvir a sua voz e desfrutar ali da sua presença. E ouvindo essas histórias, talvez eles começaram a comparar aquilo que eles ouviam com a vida que agora eles viviam fora do jardim, longe da presença de Deus. E fazendo essa comparação, talvez tenha nascido um sentimento, um desejo de fazer esse caminho de retorno e voltar à presença de Deus que os seus pais desperdiçaram. Então é dito que eles trouxeram uma oferta a Deus. E a palavra nos fala que Deus aprovou, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas ele rejeitou a Caim e a sua oferta. E eu quero pensar com vocês um pouco sobre essas 2 ofertas. É dito que a oferta de Caim foi o fruto da terra. E existem 2 características sobre essa oferta. A primeira é que Deus havia dito há pouco tempo atrás que agora a terra era maldita por causa do homem e por causa do pecado. Então é como se Caim estivesse trazendo a Deus o fruto de uma terra desagradável a Deus. É como se Caim estivesse tentando agradar a Deus com algo que vem de um mundo que Deus rejeitou. E a segunda característica da oferta de Caim é que Deus também havia dito que agora com o suor do rosto o homem comeria o seu pão. Então, essa oferta de Caim, ela é um símbolo, na verdade, do nosso esforço humano, na nossa tentativa de nos reaproximarmos de Deus. E Deus ensina a Caim que não existe esforço nessa terra suficiente para superar a lacuna que o pecado causou. Deus ensina a Caim que, por mais que ele se esforçasse, ele seria incapaz de, na sua própria força, trilhar o caminho de retorno à presença de Deus. Mas a oferta de Abel era diferente. É dito que Abel trouxe a primícia do seu rebanho, aquele cordeiro primogênito. Ele trouxe na presença de Deus e sacrificou diante de Deus. E essa oferta também tem 2 características. A primeira é o arrependimento. Existe algo sutil aqui. Quando Abel sacrifica aquele cordeiro diante de Deus, é como se ele estivesse dizendo: Deus, quem deveria estar morrendo aqui nesse lugar sou eu. Ele reconhece a sua culpa e ele reconhece que o preço, o salário do seu pecado seria a morte. E ao entregar a vida daquele cordeiro, é um símbolo de que, na verdade, Abel estava entregando a Deus a sua própria vida. Abel estava dizendo que ele entregava naquele momento a Deus os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos, a sua força. Ele entregava a Deus e ele confiava que Deus receberia a sua oferta. Então essa é a primeira característica, o arrependimento. E a segunda característica é a fé. É dito em Hebreus que pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício que o seu irmão. Abel não se apresentou diante de Deus apenas em arrependimento, mas ele se apresentou em confiança. Ele confiou na misericórdia de Deus, na graça de Deus, e ele confiou que Deus aceitaria aquele que apresentasse a sua vida como uma oferta a Deus. Ele confiou que aquele que buscasse a Deus com tudo que tinha, com tudo que sabia, com tudo que era, Deus o receberia. E essa confiança fez com que Deus aceitasse a sua oferta. Mas existe ainda uma terceira característica dessa oferta de Abel.
E ela fala não da perspectiva de Abel, mas da perspectiva de Deus. Quando Abel traz aquele cordeiro e o sacrifica, é como se Deus, ao ver essa oferta, tivesse um vislumbre de uma obra que seria realizada no futuro. É como se por um momento Deus conseguisse ver o sangue que seria derramado na cruz do Calvário, muito tempo depois. É como se Deus pudesse ver ali o cordeiro que Ele mesmo enviaria para que o mundo pudesse ser reconciliado com Ele. E ao ver essa oferta, Deus lembra a si mesmo do seu plano de reconciliação. Deus lembra a si mesmo do reconciliador que se manifestaria. E ao ver essa obra concluída, ao ver essa obra consumada de antemão, Deus aceita o sacrifício de Abel e Deus o recebe na sua presença. Mas essa história não acaba como talvez nós gostaríamos. É dito que Caim, ao invés de se arrepender e de mudar a sua oferta, ele se levanta contra o seu irmão e o mata, fazendo de Abel o primeiro mártir na história da humanidade. Morto por causa do seu testemunho de ter sido aceito por Deus. Morto pelos religiosos da sua época na figura do seu irmão. Abel foi morto pelo seu testemunho. Caim intentou mal contra a vida do seu irmão, mas Deus tem essa qualidade, essa característica, esse poder de transformar o mal em bem. E a Bíblia nos fala que pela fé, Abel, mesmo estando morto, ainda fala. Caim quis calar a voz do seu irmão e conseguiu calar a sua voz, mas Caim nunca conseguiu matar, nunca conseguiu calar o seu testemunho. E o testemunho de Abel, John MacArthur fala que a história de Abel é o sermão de um homem morto, porque a sua história atravessa os séculos e as gerações e até hoje fala para cada um de nós. Ela fala que aquele que se achega em arrependimento e aquele que se achega em confiança em Deus, confiança na obra que foi realizada por nós, confiança nos méritos do Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo, aquele que se aproxima de Deus confiando na sua graça e na sua misericórdia e no seu perdão, não será rejeitado, não será envergonhado. Esse é o sermão de um homem morto. Esse é o testemunho que nem os religiosos da sua época puderam calar e que até hoje continua falando a cada um de nós. Se nós nos arrependermos e confiarmos em Deus e confiarmos na obra de Cristo, para o perdão dos nossos pecados, nós seremos aceitos, seremos recebidos. Essa foi a história de Abel. E no próximo vídeo nós vamos aprender sobre a história de Caim e dos seus descendentes. E nós vamos ver o preço de vivermos uma vida distante da presença de Deus. Existe algo sobre essa oferta de Abel. Quando ele oferece a sua vida, é como se ele estivesse dizendo que não vale a pena viver se não for para viver na presença de Deus. Que esse seja o nosso coração. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.